Bem, gente, boa tarde, sejam bem-vindos a mais um encontro do FEGS. Hoje com o tema Estupro e Família, deslocando conceitos e negociando laços. Promete, hein? Nós vamos ter a participação da Yaci Jara, que é doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais, da Unicamp, e o Everton Rogel, que é doutor em Antropologia pelo Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social do Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, vocês têm de 20 a 30 minutos. Eu aviso assim pelo chat 25 para vocês terem 20, 25 para vocês terem uma ideia, mas não fiquem tão preocupados assim, tá certo? Então eu vou convidar a Yaci para começar falando. A Yaci vai fazer a apresentação chamada Nomear a Experiência, uma análise das disputas simbólicas em torno da violência sexual. Boa tarde, pessoal. Obrigada, Rafa. Vocês estão me ouvindo bem? Eu queria começar agradecendo. Eu estou bastante feliz de estar aqui hoje, dividindo esse espaço, porque esse espaço que o FEGS tem construído é muito importante e tem sido constante. É um super esforço, assim, eu queria reconhecer isso. Então, eu estou muito feliz de estar aqui hoje, que é, inclusive, o encerramento do ano de 2021. Então, é muito bom. Obrigada. E parabéns para toda a equipe do FEGS. Vou agradecer também o Everton Rangel por ter aceitado o convite de estar aqui. Eu sou uma grande admiradora do trabalho dele e tenho a honra de dividir essa mesa aqui hoje. Para quem não me conhece, eu sou Yaci Hara e eu tenho pesquisado o tema do estupro marital. Então, o trabalho que eu estou trazendo para a gente discutir nessa mesa de hoje, é uma parte, está envolvido com essa minha pesquisa maior do tema do estupro marital. Mas nesse ensaio, eu estou tentando me dedicar especificamente a um fenômeno que é de atribuição do sentido de violência sexual para algumas experiências que foram vividas no passado como experiências de consentimento. Então, elas foram vividas à época e depois de muitos anos, no geral, elas são revisitadas pelas pessoas que estavam envolvidas nesse evento, especialmente as mulheres, e então elas passam a ver que essa experiência que elas viveram foi um estupro. Assim, é a narrativa delas. Então, eu passei a ficar curiosa sobre isso depois de ter ouvido com alguma regularidade esse tipo de relato e lido um pouco também em alguns lugares na internet, mas eu principalmente ouvi em espaços por onde eu estive nos últimos anos. E essa regularidade, então, me chamou a atenção para essa questão e me deu a curiosidade de pensar sobre essas possibilidades de uma reelaboração simbólica de um mesmo, entre aspas, né, um mesmo fenômeno, um mesmo momento, uma mesma experiência, mas que consegue se deslocar de um ato legítimo para um ato ilegítimo ou que ganha esse contorno de violência. Então, como eu estou dizendo que foram atos sexuais consentidos, então, no geral, eles foram vividos entre parceiros íntimos, às vezes, não necessariamente, né? Pode ser um encontro casual, mas a maioria dos relatos que eu tenho escutado nesse sentido é sobre experiências com parceiros íntimos, na época, geralmente, ex-parceiros, muitas vezes. Pois bem, então, para pensar isso, uma primeira problemática é tentar pensar esse entrecruzamento entre violência, intimidade e afetos, e como os modos como a gente compreende corpo, sexualidade e gênero vão produzindo essas gramáticas da legitimidade ou da ilegitimidade das práticas sexuais. Nesse ensaio, e ele está compartilhado, então depois, quem quiser ter acesso a ele está disponível. Eu tento pensar a partir
do relato de uma interlocutora, especificamente, que eu estou chamando de Teresa para preservar a identidade dela. Eu parto de um trecho da entrevista com a Teresa, discuto, então, a questão de como essas linguagens sobre o sexo, elas têm sido tomadas pela linguagem dos direitos humanos e dos movimentos sociais, e aí faço essa leitura especialmente na discussão dos direitos sexuais, do Sérgio Carrara, do Jeffrey Weeks, e de algumas pessoas que contemporaneamente também têm discutido isso, inclusive o grupo do No Sexo lá do Museu Nacional, que no ano passado publicou um artigo muito interessante sobre as porosidades do consentimento, que é excelente para pensar isso também. Então, através do diálogo com algumas dessas mulheres e de reflexões de campo, eu tenho tentado apreender as gramáticas a partir das quais certos atos podem passar por uma reelaboração simbólica, capaz de deslocá-los do consentimento ao abuso. E o que isso nos diz sobre o deslocamento dos signos de leitura da sexualidade, tanto no plano subjetivo quanto no plano macrosocial. A partir da história de Teresa, a gente consegue pensar várias coisas. Primeiro, situar o contexto histórico, né? A gente tem pensado, especialmente com a Vinadais, na questão do trabalho do tempo, né? E o trabalho do tempo, todo o trabalho do tempo está localizado num tempo histórico. Então, um esforço que eu faço é também colocar que tempo é esse da vida de Teresa, né? Em que momento que ela vive essas experiências, o que está acontecendo ao redor. Então, faço uma retomada, inclusive, de quando isso vira uma categoria jurídica e criminal no Brasil, considerando que Teresa é brasileira, que é só em 2006, com a promulgação da Lei Maria da Penha. Até então, não tinha nenhuma figura judicial que caracterizasse o sexo entre parceiros íntimos como um estupro. Então, é uma figura que vem de 2006 para cá. Entre outras discussões que vão sendo feitas, e principalmente dos movimentos sociais, eu acho importante também, quando a gente discute a legislação, que a gente não pense nela como a gênese da coisa, né? A partir de 2006, então, era isso. Vira uma lei, inclusive, porque tem bastante luta social, né, dos movimentos sociais, especialmente do feminismo aqui nesse caso, para que isso seja caracterizado como uma violência. Então, ver desde antes e não como se a lei inaugurasse o tema socialmente. Pois bem, toda essa mudança no campo dos direitos sexuais, ela vai transformando a figura da legitimidade do sexo, da figura do sexo heterossexual e reprodutivo para a noção de sexo consentido e seguro. Então, a gente passa a discutir também a partir da ideia do consentimento, que é uma categoria muito importante para toda essa reflexão que eu estou fazendo. Diante desse cenário, eu levanto então algumas problemáticas das ideias do consentimento e da liberdade dentro de contextos tão assimétricos como aqueles que estruturam as nossas sociedades de direito ocidentalizadas e como essas assimetrias fazem do consentimento uma experiência desigual, especialmente quando ela adentra esse terreno da família e dos afetos. Uma inspiração fundamental para essas reflexões também são os estudos da Vinadais e o modo como ela nos ajuda a ver como o trabalho de manutenção do cotidiano, de reconstrução das relações após eventos críticos de dor e violência, como modos de levar a vida adiante sem deixar que a violência se torne a totalidade da existência. E isso é muito importante na discussão que as minhas interlocutoras fazem. Então, todas essas reflexões vão situar esse objeto e dão o norte teórico-analítico a partir do qual eu desenvolvo a segunda parte do ensaio, que é onde eu retomo a entrevista com ela, depois dessa contextualização macrosocial, e
Tento compreender, então, quais são as matizes que produzem essas gramáticas do consentimento e as gramáticas da violência. Então, quando ela me diz que entendeu como consentido, o que ela aciona de elementos, de narrativas, como que ela me faz entender esse consentimento? E a partir do momento que ela passa a compreender como uma violência, de que maneira que ela elabora isso? E aí, a partir daí, dá para ir discutindo muitos elementos a partir dessas falas. Na narrativa da Teresa, o ato sexual com o seu ex-companheiro compunha um repertório de gestão do cotidiano dentro de uma relação estruturada pelo conflito. Então, quando ela me fala sobre a relação, ela está sempre tratando de uma relação que era eminentemente conflituosa o tempo inteiro. E aí não era só sobre o sexo. Aliás, quando ela me conta, é muito menos sobre o sexo nesses momentos. Ela vai falando sobre a relação e ela me diz o quanto ela era cobrada, ela era desqualificada, como uma pessoa possível de ser amada, como uma pessoa, ela era desqualificada no seu corpo, em tudo que ela fazia. Então, era uma relação eminentemente conflituosa e a relação sexual não saía da mesma chave, né? Não era uma questão à parte. Então, uma coisa que a narrativa dela me mostra é exatamente como que é preciso ver para além do ato sexual que ela está tratando ali, o que tinha nesse contexto da relação. Então, a violência emocional e psicológica reiterada pelo seu ex nos atos de desqualificação dela, como alguém que pode ser amada, fazia com que Teresa se sentisse constantemente insegura e culpada. Então, várias vezes, inclusive, ela me disse que escutava frases como ninguém mais vai te querer, então você deve agradecer porque eu estou aqui com você, ou coisas do tipo. Inclusive, às vezes, desqualificando o corpo dela e a nudez dela, e colocando como, então, ela devia ser grata a ele por ele estar ali. Nesse ponto da fala dela, eu penso, então, que a própria relação e o sexo eram oferecidas para ela como dádivas, como presentes, como algo que ela devia agradecer e retribuir de alguma maneira. E aí, se a gente pensar na questão da dádiva pelo Mous, a gente entende como tem um caráter híbrido que faz com que essa dádiva e a posição da Teresa nessa troca é simultaneamente livre e compulsória. Então, tem aí uma questão que faz com que ela assuma uma posição e participe disso de alguma maneira, retribuindo ou se sentindo compelida a retribuir a esse ato. A fronteira entre o consentimento e o abuso para Teresa se faz na passagem entre o corpo e a subjetividade. Porque quando eu pergunto para ela como que ela entende essa fronteira entre o consentimento e o abuso na própria experiência, ela me diz o seguinte, abre aspas, nunca foi nada de força, é uma manipulação no nível emocional e psicológico mesmo, fecha aspas. Então, a fala dela, para me dizer que fronteira era essa que ela via entre uma coisa e outra, me indica que existem níveis diferentes de realização do ato sexual. Um primeiro nível mais evidente do corpo e outro mais subjetivo que estaria relacionado às emoções e à psique, como ela me diz. Uma manipulação no nível emocional e psicológico não tinha força física. Essa sua resposta me fez lembrar de um trabalho da Vina Das, que é um texto dela de 1996, onde ela desenvolve uma análise acerca das superfícies e profundidades acionadas para caracterizar o estupro no âmbito do tribunal indiano. Embora as reflexões da Vina Das venham de outros contextos e façam referências a sistemas de pensamento bastante distintos, tem uma leitura que ela trata nessa questão das superfícies e profundidades que me ajudou muito a pensar nessa questão que a Teresa me fala do corpo, da psique, das emoções,
dessa manipulação em outro nível. Então, esses... Peraí, me perdi um pouquinho. Bom, a Vinadais, ela demonstra como os conceitos de força e consentimento se desdobram em dois eixos distintos. Um constituído pelos signos do corpo e outro relacionado ao desejo e à fala da mulher. Mas esses dois eixos, eles são postos em oposição para a produção das evidências de aceitação ou rejeição do ato sexual. A relação entre a superfície do corpo e a profundidade do ser feminino cria a mulher como um ser fragmentado e objetiva o seu corpo como um corpo sexual a priori, ou seja, a representação da sexualidade que subjaz essa formação discursiva que a Vinadá está analisando, atesta o desejo masculino como natural e o corpo feminino como lugar natural onde esse desejo deve ser realizado. Nesse enquadramento que a Vinadás traz, a figura do estupro não viola a ordem da natureza, porque continua sendo sobre o desejo natural e uma superfície natural de realização, que é o corpo feminino. Como consequência, o estupro, o sentido da violência, ele fica turvo. A ideia entre o estupro e a sexualidade não tem uma demarcação clara. E o ônus da prova é exigido da vítima, porque exatamente fica como uma coisa que é subjetiva. É nesse interstício entre superfície e profundidade que a Vinadás está tratando que eu entendo que está sendo travada a disputa simbólica por esse sentido da violência sexual que eu estou tentando pensar nesse momento. No exemplo da Teresa, ainda que o assentimento tivesse sido dado através do corpo e, portanto, o ato foi lido como consentido na época, a figura da violência ela consegue se formar mesmo depois de muito tempo, porque tem um reconhecimento da violação de Teresa como sujeito. Então, ao que parece, nesse processo de reelaboração simbólica, o sujeito está sendo convocado a vir dessa profundidade para a superfície. E aí, não necessariamente para tomar esse lugar do corpo, mas para diminuir ou, em alguma medida, tentar eliminar essa separação entre esses níveis numa reivindicação da leitura do sujeito mulher em sua totalidade. Corpo, psique, emoções, tudo junto, sem uma sobreposição e uma fragmentação tampouco. Então, a história de Teresa me ajuda a pensar como esse ato de nomear a experiência, portanto, entender como consentimento ou chamar de estupro, enfim, como esse ato de nomear a experiência produz categorias que estão negociando a própria realidade. Essa reelaboração simbólica, através da qual sua experiência é deslocada do consentimento ao abuso, resulta no e é resultado do reposicionamento de uma série de signos que apontam para que essa disputa simbólica tenha sido travada em torno da violência sexual, porque é preciso, para que esse deslocamento ocorra, ele acaba deslocando muitas coisas, não só a ideia de violência ou da legitimidade do sexo. O corpo passa a ser entendido de outra maneira, o sujeito passa a ser entendido de outra maneira, as relações de gênero se deslocam. Então, tem um deslocamento que é muito maior do que só essa nomeação que a gente está tratando sobre o estupro. Voltar o olhar para a vivência da intimidade no cotidiano nos permite considerar os processos sociais de longa duração a partir de como se materializam e o que significam na vida dos sujeitos em contextos particulares. Por fim, eu levanto ainda algumas questões no artigo, que são algumas provocações assim entre os campos do feminismo, do direito e da antropologia, e que dizem respeito aos pressupostos, às conceituações e às estratégias políticas que têm sido utilizadas no enfrentamento desse conflito social. O primeiro problema que eu destaco é as implicações da escolha que tem sido feita pelo debate da nomeação desse conflito social nos termos de uma categoria jurídica.
porque isso tem sido pensado no termo do estupro, e especialmente agora na questão do estupro marital. Isso tem sido discutido, especialmente pelos movimentos sociais, nas redes sociais. Isso tem sido colocado nesses termos do estupro, que é uma categoria jurídica no Brasil, nesse momento histórico. Então, eu tenho tentado pensar essa questão e as implicações dela, porque, a meu ver, aquilo que tem sido chamado de estupro marital tem se tornado um termo guarda-chuva que é capaz de abranger uma enormidade de atos, assim, muitas coisas, desde atos bastante sutis, como aquele que aparece no documentário que a gente colocou disponível como material complementar, né, uma indicação para a mesa de hoje, que se chama Je suis ordinaire. Então, não sei se vocês viram, mas recomendo, ele é muito curtinho. É um ato muito simples, assim, muito sutil entre um casal, até questões que têm sido realmente julgadas, condenadas e que vão a outras instâncias que envolvem o uso de armas, de ameaças graves, imobilizações, espancamentos. Então, é muito grande a gama de atos possíveis dentro desse termo. E isso é interessante, pode ser uma estratégia interessante no sentido de tornar um certo conflito social evidente a partir de uma nomeação e entender que esse conflito social ele tem demonstrações, ele se efetiva de fato em muitas escalas diferentes, mas que ele está dentro de um grande problema que é comum. Mas, por outro lado, eu fico com um certo receio de que, ao usar esse mesmo termo, que é jurídico, se a gente não cairia numa judicialização do cotidiano de proporções infinitas, né? Porque, então, a gente criminalizaria, entre aspas, muitos atos do cotidiano ordinário, ou se, pelo contrário, ao dizer que não é necessariamente essa a questão, se não teria um discurso implícito que declara que existem estupros que são condenáveis e outros que não são. Então, tem tudo isso aqui é estupro, mas tem alguns que são condenáveis e tem esses outros aqui que não são. Então, se a gente não criaria um discurso implícito de e que critérios diferenciariam uma coisa da outra e quem poderia criar esses critérios? Acho que são questões com as quais a gente precisa lidar politicamente, teoricamente, ao pensar um determinado fenômeno. Outra questão de tratar por uma categoria criminal é que o substantivo estupro, ele pede um sujeito perpetrador e um sujeito vítima. E quando eu tenho escutado as mulheres falando sobre isso, elas nomeiam o ato como um estupro, mas elas negam essa alcunha de estuprador para os seus companheiros, e, no geral, elas também não se veem necessariamente como vítimas naquela situação, ou como uma vítima de estupro. Então, também criam questões aí da linguagem e desse termo carregado de sentidos sociais que vão fazendo com que a gente tenha algumas questões aí para tratar. Eu não tenho respostas sobre isso, são algumas provocações que eu estou colocando, algumas coisas que eu estou pensando. Algumas outras questões que eu tenho pensado tá no sentido de pensar que a experiência tenha um sentido correto, que ele está posto a priori em algum lugar fora da experiência dos sujeitos. E aí essa provocação ela é feita mais para
para como essas discussões têm sido feitas. Então, as minhas interlocutoras às vezes se estranham em relação a essa categoria, mas elas dizem: não, eu acho que eu tenho que dar o nome certo. O nome certo é esse. Porque às vezes eu acho que essa discussão ela é colocada em termos normativos. E aí ela atravessa a experiência dos sujeitos, e acho que por isso eu tenho ouvido muito isso nesses termos, assim, não, eu preciso dar o nome certo para a minha experiência. É estupro marital, eu li sobre isso, eu li num blog, eu vi em tal texto. Então, acho que às vezes essa discussão precisa ser colocada ou pode ser pensada junto, né, com os sujeitos e tentando incorporar essas complexidades do cotidiano, que são muitas, né? E mas eu entendo também que, ao mesmo tempo, é muito difícil fazer esse debate político tão aberto, porque as estratégias políticas exigem outros tipos de resultados, de ação, né? Outros tempos históricos. Então, eu entendo que tem um conflito aí entre esses discursos que, em alguma medida, é insolúvel, mas que talvez em outros níveis possa ter um diálogo, né, mais aberto, uma construção mais dialógica, talvez. Então, essas são algumas dessas questões, e tento pensar também essa parte mais difícil, assim, mas estou tentando pensar na questão da agência, especialmente no sentido da Mahmoud, como ela coloca essa discussão, porque para a gente conseguir pensar qual é esse lugar dessas mulheres nas suas experiências, né? E aí, essa ideia de agência, considerando não apenas os atos de resistência, mas também os atos de coprodução, de negociação, de aceitação, e como essa leitura que a Saba Mahmoud nos inspira, né? Como ela complexifica essas interrelações entre as ações dos indivíduos particulares e as relações que estabelecem antiestruturas assimétricas de poder. Esse enfoque, acho que ele contribui com essa complexificação dessas noções todas, do consentimento, do abuso e de todas essas categorias que estão em voga e que têm criado esse tipo de fenômeno, como essa renomeação após anos e esse deslocamento simbólico. Assim. Então, essas são algumas das provocações, e vamos juntos aí, ansiosa para ouvir o Everton. Obrigado, Yaci. Eu acabei nem controlando o horário, mas acho que foi isso mesmo. Tá certo. Deixa eu passar, então, a palavra para o Everton Rangel, que vai apresentar o trabalho intitulado Conciliação Fraturada quando o estuprador está dentro de casa. Oi, gente, boa tarde. Queria começar agradecendo, né, a Yaci pelo convite, por toda essa aproximação. Muito legal te ouvir, ler o seu trabalho e ver também a forma como você está construindo a sua pesquisa, né? Talvez, quando eu chegar na parte final da minha fala, assim, que vai ser super breve, talvez eu toque em pontos que têm a ver com as questões que você acabou de levantar, ou pelo menos com a forma como eu estou tentando trabalhar coisas que são parecidas com o que você está falando, sobre as quais você está falando. Aproveito para agradecer o Rafa também por estar aqui junto. É isso. Então, assim, eu pensei em fazer uma fala, meio tentando contar um pouco sobre como eu produzi um recorte de pesquisa e por que eu acho que esse recorte ele é importante. E aí depois eu comento brevemente sobre o artigo e qual é o lugar desse artigo em relação à produção que eu conheço sobre estupro, violência sexual e afins, tá? Então, a primeira coisa que eu tenho que dizer para vocês é que eu fiz trabalho de campo através da Defensoria Pública do Rio de Janeiro. Então, eu lidei principalmente com homens que estavam condenados por crimes sexuais. Então, no início do meu trabalho de campo, eu ia até as prisões do Rio de Janeiro, em cadeias específicas,
para poder tentar encontrar esses homens e conversar com eles, mas durante muito tempo o que eu acabei vendo eram os procedimentos administrativos da execução penal, né, que eram todos os procedimentos que estão voltados para a conquista da liberdade desses homens. Então, eu tinha pouco espaço para poder conversar porque eu estava dentro de um procedimento administrativo, dentro de um presídio. Então, eu passei um ano fazendo isso, até o momento em que, enfim, essas coisas que vão acontecendo ao longo do campo, eu acabei não conseguindo ir mais aos presídios, então eu tive que redesenhar a pesquisa. Nesse momento, eu passei a trabalhar mais diretamente com os homens que estavam no final do cumprimento de pena e que já podiam ir até a Defensoria Pública reivindicar por direitos, né? Ver como é que estava se dando o andamento dos processos de execução penal, que é diferente do processo de conhecimento. Ou seja, eles já haviam sido condenados, esses processos, quase sua maioria, já estavam fechados, e eles estavam terminando de cumprir penas. Né? Então, o que estavam sendo negociado ali eram benefícios jurídicos, né? Essa é a expressão que eles usam no dia a dia. Quem ia para esses atendimentos? Os homens, que estavam num presídio do centro do Rio de Janeiro, e também seus familiares. Esse atendimento era conhecido como atendimento de família. Então, nesse momento, eu conheci alguns autores de violência sexual, mas eu conheci, sobretudo, as mães, as irmãs, as tias, as novas namoradas, poucas vezes as vítimas. Mas isso aconteceu no caso específico até do trabalho que eu vou comentar um pouco hoje, que é esse que se chama conciliação fraturada. Porque essa era uma sala que compareciam as pessoas que estavam envolvidas afetivamente com os homens que foram condenados. Não eram as vítimas que apareciam ali majoritariamente. Né? Poderia acontecer como aconteceu uma vez. Eu digo isso porque isso cria o enquadramento do meu trabalho, né? Direciona para onde a atenção vai. E o que eu via ali? Eu via esses processos de constituição de família na sala de atendimento e essas tentativas de recomposição dessas famílias agora, nesse momento em que esses homens estavam para voltar para suas casas. Então, o que eu vi em vários momentos foi isso, eles retornando para os seus lares. E todas as negociações familiares que tinham que se dar em torno desse retorno. E aí, essas negociações, elas não diziam respeito somente àquelas pessoas que estavam afetivamente vinculadas a esses homens, mas também às vítimas, em vários momentos, porque esses estupros que são punidos no Brasil são majoritariamente estupros contra crianças, né? Meninas. Então, isso faz com que essas pessoas residam próximas. Isso diz que essas pessoas residem nos mesmos bairros, nem sempre, mas na grande maioria dos casos. Então, foi esse tipo de negociação que eu observei, que eu tentei descrever, que eu tentei chamar a atenção. Eu vou tentar, nesse primeiro momento, agora, ler um pouco, assim, de uma parte, só para localizar vocês em relação a números, assim, o que a gente está falando, né? Quantos são os homens? Para saber um pouco exatamente que ponto a gente está. E aí eu vou começar um pouco mais ou menos como eu começo a minha tese, que foi com uma frase que uma senhora, que se tornou minha principal interlocutora, me disse nesse atendimento jurídico. A gente estava conversando, assim que ela tinha sido atendida pela defensora e sua equipe, e ela me disse que a gente abriria junto a caixa preta do estupro. E aí, quando eu vou chamar essa senhora de Dona Luísa, e ela era mãe de um homem condenado por ter estuprado a própria filha. Como eu disse, né, eu conheci ela no núcleo do sistema penitenciário da Defensoria Pública do Rio de Janeiro. E essa senhora, na época, ela tinha 66 anos, e ela me disse também que tinha ido até aquela repartição pública para poder entregar o comprovante de residência que faltava para que seu filho Marquinhos, fazendo o diminutivo, saísse da cadeia e passasse a viver com ela na casa de um cômodo que ela dividia com outros 2 parentes. Se tudo ocorresse como esperado, em poucos meses, Marquinhos passaria a residir no mesmo bairro onde a filha, que ele teria estuprado segundo os documentos processuais, ainda vivia com a mãe. E aí eu queria chamar a atenção para essa frase, né? A gente vai abrir junto a caixa preta do estupro. Ao mesmo tempo que o verbo abrir, empregado por Dona Luísa, sugere a possibilidade de que familiares adultos falem sobre um assunto tão crítico quanto a violência sexual, o adjetivo junto indica a relevância do método etnográfico enquanto forma de tornar conhecidas as dinâmicas das famílias em que estupros acontecem e das casas às quais os condenados se dirigem
quando eles deixam as prisões, né? Junto é também uma palavra politicamente controversa, porque ela me alocava numa posição de fazer algo por Marquinhos. E aquilo que eu fazia ao realizar pesquisa etnográfica não era exatamente a mesma coisa que a dona Luísa realizava ao estar comigo, né? Então, junto tem uma dissintonia aí do que é a imagem desse ato, né? Do que cada um está imaginando que é estar junto ali nesse momento, né? Isso cria alguns ruídos para a pesquisa, mas não é sobre esses ruídos que eu vou falar agora. Eu queria falar mais sobre a possibilidade de produção de conhecimento a partir do método etnográfico, quando a gente sabe a extensão do número de famílias que, como a de Dona Luísa, vivenciam o drama da violência sexual e os seus efeitos relacionais. A gente está falando sobre um universo, né, entre 2017 e 2018, foram registradas 127.585 ocorrências de crimes sexuais, né? E 75,9% dessas ocorrências foram cometidas por pais, tios, amigos, vizinhos. Ou seja, a nossa imagem do estupro como sendo algo que acontece naquela rua escura e na rua não é a imagem, não é o que acontece na rotina dos procedimentos penais. Pelo menos não são esses os estupros que são majoritariamente punidos. Não estou dizendo que eles não aconteçam, tá? Tem uma subnotificação muito grande. E aí agora a gente pode pensar um pouco sobre quem é a neta da Dona Luísa, né? Ela é uma das meninas que até os 9 anos sofreu um ou mais estupros. Essas meninas, elas compõem o principal grupo de vitimização. São 26,8%. A porcentagem das vítimas que tinham no máximo até 13 anos quando foram estupradas totaliza 53,6%. Se a gente ampliar essa faixa etária até os 17 anos, a gente tem 71,8% de todas as ocorrências de estupros registradas no país, tá? Esses números são do Fórum Brasileiro de Segurança, foram publicados no ano de 2019, né? E esses números, eles indicam que as casas, elas são cenários privilegiados da violência sexual, o que claramente revela a importância da gente saber o que está passando dentro dessas casas. As casas às quais os números fazem alusão, elas são apenas a parte mais visível de um problema social ainda maior, porque estima-se que apenas 7,5% das vítimas realizam queixas em site policial. Ou seja, nesse contexto de subnotificação alarmante, o Marquinhos, filho da Dona Luísa, ele era, em 2017, um dos 20.610 homens em cumprimento de pena por crimes contra a dignidade sexual. Na medida em que os dados disponíveis sinalizam que a violência sexual é um problema abrangente, recorrente e pouco punido no Brasil, fica clara a importância da gente entender os arranjos relacionais existentes, mais precisamente os modos como as pessoas vivem a violência sexual e as relações que nutrem com os violadores. Como a aproximação a essas famílias é difícil, eu tentei, na minha tese, ir atrás desses homens que foram condenados e das pessoas que se dirigiam ao MUSPEN para poder realizar a soltura desses homens. Eu achei que, conhecendo a dinâmica dessas famílias, a gente poderia revelar alguns aspectos cruciais, inclusive da violência sexual, que permanece invisível no país, considerando que a gente sabe que a subnotificação é muito grande, né? Então, nesse projeto da tese, eu tinha uma pergunta central. O que é que torna, em certas paisagens, a vida vivível com homens condenados por crimes sexuais? Eu tentei buscar essa pergunta reconhecendo os custos, mas também os prazeres, que recaem sobre os ombros daqueles homens e mulheres que dizem, através das palavras, dos sentimentos e dos atos, esse não é um estuprador, ou então, esse não é somente um estuprador. E aí eu estou fazendo ênfase nessas frases, porque, lembre-se, eu comecei com familiares que estão dispostos a se relacionar com esses homens, né? Eu saí daí. Então, em alguns momentos, sim, eles eram reconhecidos como estupradores, mas muitas vezes se dizia, bom, ele não é só isso. Ou então se dizia, ele não é um estuprador. E tudo que aconteceu numa instância jurídica é injustiça. Bom, essas duas frases, esse não é um estuprador, esse não é somente um estuprador, me levaram a uma série de perguntas que foram aparecendo, claro, aos poucos, né, durante a pesquisa. Uma delas era o que demanda o amor por quem foi estigmatizado, a ponto de, em alguns contextos, encarnar a monstruosidade e desafiar o senso de humanidade comum. Em termos morais e materiais,
O que implica tocar a vida com esses homens na mesma casa ou em casas próximas e relacionadas. Eu acho que a história da família de Dona Luísa, ela demarca que as práticas ético-morais, econômicas e afetivas, elas são os objetos aos quais a gente deve voltar a atenção etnográfica para poder entender o trabalho que as relações realizam nos limites da intimidade. E aí, que tipo de problema eu estou pensando quando eu estou olhando para a intimidade, quando eu estou olhando para a relacionalidade? Vou tentar exemplificar com a história da família da Dona Luísa. Quando o Marquinhos foi preso, a mãe dele ficou responsável pelo cuidado e sustento integral do filho dele, de um dos filhos dele, e de uma parente cega. O Marquinhos ajudava a sustentar essa mulher. Quando ele foi solto, a aposentadoria de um salário mínimo da Dona Luísa passou a ser dividida entre 4 pessoas. Marquinhos, que era frentista de posto de gasolina, não conseguiu um emprego. Passou a se virar com bicos que são insuficientes para o sustento próprio e para o sustento dos filhos, inclusive desse filho, sobretudo desse filho, que a Dona Luísa passou a sustentar. Então, são as mulheres da família dele que arcam com os custos da existência do Marquinhos, embora elas também tenham decidido que não destinariam dinheiro para a criança que o Marquinhos teria estuprado. Ou seja, o Marquinhos não conseguia pagar pensão para essa criança, nem as mulheres que o sustentavam da família dele pagavam pelo sustento dessa criança, né? Porque elas diziam que essa criança não tinha sido estuprada e cuidavam para manter essa criança distante de suas casas. Embora o Marquinhos tivesse voltando a ter uma relação, não sei se exatamente essa afirmação é correta, ele tivesse uma relação turva com a mãe da criança que ele teria estuprado. A mãe foi a promotora da acusação. Depois ela disse que se arrependeu em algum momento e ele passou a visitá-lo na cadeia. Enfim, negociações que vão acontecendo mesmo depois do processo ter acontecido, ter rolado e ter culminado em condenação, né? Então, o que acontece? Na tese, eu tentei argumentar que quando um homem é acusado de praticar algum crime sexual no seio de uma família, emerge um corte entre aqueles que acreditam que a acusação é verdadeira e aqueles que acreditam que não. As pessoas que pensam que a acusação é falsa passam a habitar no presente um tecido relacional em que narrativas de injustiça a respeito de acontecimentos passados são cotidianamente alimentadas. Nesse sentido, a expressão tecido relacional é só uma forma de demarcar tanto o enquadramento das relações promovido por aqueles que creem continuamente no discurso moral da injustiça, quanto a extensão limitada das relações que facultam a possibilidade do condenado ser alguém a quem algum bem pode ser feito, né? Fora dessa extensão limitada, ele é sempre um estuprador, né? Então você precisa produzir essa zona onde ele é mais do que isso, né? Isso é produzido relacionalmente, é produzido com transferências de dinheiro a ele, com negações para onde o dinheiro não vai. Ele não vai para outra criança. Aqui a gente corta, né? Porque senão você estaria fazendo relação. São essas negociações. É isso que eu estou chamando de tecido relacional. Isso é produzido não só com sentimentos, com atos ético-morais, mas também com matéria, com dinheiro. Bom, e ao fazer ênfase nesse tecido relacional, nessa possibilidade desse homem se realizar como um humano na extensão limitada do tecido relacional, eu não quero dizer que em nenhum ponto ou por nenhuma outra razão os movimentos de afastamento em relação a esse homem, eles não possam acontecer. Eles acontecem, eles podem ter intensidades variadas no fluxo da vida ordinária, e às vezes eles podem estancar, podem parar, as pessoas podem se aproximar, ou então se distanciar radicalmente, né? E eu acho que quando eu falo sobre conciliação fraturada, que aí sim é o título do artigo que eu sugeri para a gente conversar um pouco hoje, eu estou tentando falar sobre essas formas de vida que emergem quando os cortes relacionais existem. Existe uma memória do que aconteceu. Existe uma divisão, uma fratura. Mas esses cortes, eles são o tempo todo cruzados, retorcidos, costurados. Quais são os casos que eu estou pensando? Estou pensando em um pai adoecido na cadeia, que violou uma filha, que em face ao sofrimento dele, na iminência da morte dele, se esforçava para poder perdoá-lo. E para perdoá-lo de algo que ela considerava imperdoável. Eu estou pensando numa senhora que sabia que o seu afé estuprou dezenas de mulheres, mas isso não impediu que ele, quando bateu na porta dela, porque ela era uma costureira e ele trabalhava numa empresa pública,
e elas se conheceram com ela prestando serviço para eles. Ela abre a porta da casa, ele chega para tomar um café, toma outro café, passa a morar com ela. E esse homem morre. E aí a questão é pensar o que é a morte desse homem para essa senhora, que então já lidava com os estupros que ele cometeu. Ela me dizia que mais de 50. E aí o luto se vê ameaçado por essa memória, por esses 50. Né? Como é que ela vai lidar com isso? Que agora o corpo não está mais presente, esse homem não está mais dentro da casa dela, e ela tem que lidar com tudo que ela investiu em nome dele, inclusive com brigar com as suas filhas, criar tensões, fraturas nas relações dela. Estou pensando também nos almoços de família que incluem um tio que é reconhecido pela sua sobrinha como pedófilo, mas por ela é tolerado em função do amor que a mãe dela sente por esse homem, né? Que no caso é o irmão. Então, eu estou pensando ainda no caso de um homem que se diz ser uma máquina de fazer dinheiro, mas quando fica sem emprego, sem casa, sem negócio, fica incapaz de pagar a faculdade da filha, é destratado pelos parentes que o estigmatizam como estuprador, mas essa filha cresce, entra na faculdade, quer se tornar advogada para defender o pai, porque ele nunca teria estuprado a ela quando criança. Então, esses são os casos que eu estou imaginando como conciliação fraturada. Então, essa é a densidade relacional. Então, eu acho que porque eu estou olhando para esse tipo de caso que me parece que é importante descrever as configurações das relações afetivas, morais e econômicas entre pessoas e casas. Importa perguntar como a violência sexual é gerida no interior das relações de intimidade, quais são as formas de se virar para fazer dinheiro, pagar advogado, tentar manter aluguel, como é que os amores sustentam o otimismo em relação a maridos, filhos e irmãos, quais são os efeitos que o estigma produz no que diz respeito ao acesso ao mercado de trabalho formal, como os condenados reconstroem alguns antigos vínculos e forjam novos vínculos. Eu estou tentando, para usar uma expressão do Federico Neyburg, professor no Museu Nacional, articular a moralidade da vida com a materialidade da vida. Ou seja, estou tentando desnudar quais são as interconexões entre as relações de intimidade e a circulação do dinheiro em contextos marcados pela condenação de próximos por crimes sexuais. Né? Eu acho que isso implica investir em 3 planos analíticos. Acho que o primeiro ele é de cunho mais fenomenológico, porque ele aponta na direção da descrição da vida enquanto arte da existência. São as práticas morais, afetivas e econômicas, para usar a expressão da Dena Daz, inseparáveis das texturas do cotidiano. O segundo plano ele é mais sociológico, porque ele diz respeito aos modos de existência, as diferenças, assimetrias e desigualdades marcadas por gênero, classe e raça, no que se refere a essa arte do viver nas mesmas casas ou em casas relacionadas que pais, maridos, filhos, tios, conhecidos, que as pessoas da proximidade sabem que são passíveis de se revelarem monstruosos. Porque mesmo quando elas negam a realidade do estupro, há algo que assombra. E o terceiro plano, eu acho que ele é mais cosmológico, porque ele se vincula o tempo todo ao valor atribuído às maneiras de amar, perdoar, humilhar e sofrer. Então, esse é o ângulo pelo qual estou tentando construir a pesquisa. Né? Ela tinha menos essa ênfase nas dimensões materiais, mas ela é muito importante. Ela está sendo o tempo todo negociada, porque uma vez que alguém é preso, e por um crime tão grave quanto um crime sexual, há uma reordenação do modo como o dinheiro circula, que não diz respeito somente a esse homem, diz respeito a todo um tecido relacional mais amplo. E quem vai... É quase como... Eu tô me, assim, né? A pergunta de fundo é... A hipótese, né, digamos assim. Esses homens foram condenados. O custo dessa condenação vai recair sobre os ombros das mulheres? E vai voltar para os ombros delas como custo econômico? Não só custo afetivo moral? No artigo da conciliação fraturada, eu descrevo isso voltando para os ombros delas como custo afetivo. Um trabalho emocional que elas têm que realizar.
mas eu acho que também volta como custo econômico. E quando volta, sobre quais mulheres a gente está falando? Quem são esses homens que são punidos? Qual é o extrato social? Talvez a gente esteja falando sobre mulheres negras, majoritariamente, que vão ter que lidar com isso agora também. Bom, qual é a diferença dessa pesquisa que eu estou fazendo em relação ao foco que as pesquisas anteriores têm? Elas estão voltadas majoritariamente para um debate sobre a passagem da violência em crime. Essa passagem da violência em crime ela é analisada de diferentes modos. Pode ser um debate histórico, no sentido de tentar pensar qual é o lugar das lutas feministas, como é que foi a transposição disso no Brasil como crime, as mudanças dos códigos jurídicos. Existe uma grande ênfase, existem ótimas pesquisas sobre isso. O outro foco é tentar pensar como as instâncias estatais administram e regulam a violência, transformando-a em crime. Então, aqui já não é mais uma questão histórica, mas é uma questão dos procedimentos administrativos. Então, é o boletim de ocorrência, como ele é feito, o que é dito, o que é invisibilizado, o papel, os modos como os documentos circulam. Isso também foi bastante feito. Tem pesquisas também sobre o que dizem os homens condenados por estupro. E essas pesquisas, elas normalmente focam nas representações de gênero, para usar uma expressão demodê. O que está tentando ser pensado ali? Como eles reproduzem machismos, e como é que o patriarcado se realiza nas relações, e quais são as concepções que esses homens têm do que é a violência sexual ou não. Então, são as representações. O debate é sobre as representações. Todas essas pesquisas, elas me possibilitaram tentar fazer alguma outra coisa. Porque eu fui tentando identificar o que estava sendo feito e localizar minha pesquisa a partir delas, né? Não é contrário, é a partir dessas pesquisas, né? E tentando juntar as coisas, tentando pensar, olha, adianta eu repetir que esses homens são machistas e que quais são as representações que eles fazem no crime sexual? Isso está feito na literatura. Então eu preciso fazer outras perguntas. E fazer outras perguntas, para mim, implicava seguir as mulheres que estavam com esses homens. Porque isso me dava outro ângulo de observação e me permitia voltar às mesmas perguntas de outro modo. Eu acho que é isso que eu fico tentando fazer. Mas agora, tentando me preocupar um pouco mais com essa materialidade da vida, né, que eu estou chamando de uma forma abstrata, para pensar um pouco mais sobre esse termo. Quem aplica ele não sou eu, Federico Neighbor. Estou tentando pensar mais diretamente sobre isso e me questionando se agora, que eu estou num momento... Eu já entendi um pouco o que é a minha pesquisa, porque no primeiro momento que você não sabe o que está fazendo, as coisas ficam muito intensas. E fazer essa pesquisa foi muito difícil. E muitas vezes eu estava em negociações muito complicadas. Se agora eu tenho capacidade, estrutura, né, digamos assim, emocional, para poder lidar também com as vítimas que estão próximas desses tecidos relacionais, que estão ali. Entram, saem, circulam, porque o tempo todo o que eu fiz foi negar estar nos mesmos eventos que tivesse alguma criança que foi estuprada. Se fosse menor, eu não ia. Então, assim, já me chamaram. Então vem aqui para um almoço de família para você ver que ela não foi estuprada porque a mãe traz a criança para almoçar com a gente hoje. Eu não vou nesse almoço. Porque, enfim, tem uma questão legal ali, né? Essa criança não deveria estar nessa casa. Mas a criança vai, ela circula. Bom, isso. E aí, avancei muito no tempo, senão eu vou concluir agora, rapidinho. Eu nem Bom, só pra... estou contabilizando, pode ir no seu vídeo. Não, eu vou ser breve. Para falar sobre o artigo, né? Acho que vocês entenderam um pouco o que é o teor da conciliação fraturada, a partir da densidade dos casos. A argumentação tem toda uma discussão sobre o que é o perdão, né? Estou pensando sobre essa filha que foi estuprada pelo pai quando criança. Esse homem é preso, ele tinha estuprado também a irmã dela e talvez o irmão.
ele adoece na cadeia e ele não tem aneurisma, ele se perde nos lugares quando está andando, não consegue falar direito. E o adoecimento dele volta para essa filha, ela assume esse adoecimento como uma tentativa, como uma necessidade de perdoar o pai. Isso tem a ver com o fato dela ser budista. E com não acumular karma, com negociações específicas que ela fazia, mediações específicas entre essa experiência religiosa na vida dela, né? E ela vai tentando forjar imagens do perdão, que eu tento trabalhar como se fosse sempre... como se ela se dirigisse sempre para o imperdoável. Mas esse próprio processo de tentar perdoar, porque, bom, nas discussões é sempre há uma divisão clara, né, entre o perdão condicional e o perdão incondicional. O perdão incondicional é esse que é muito próximo do amor de Deus. O perdão condicional é esse que exige algo. E o que ele exige? Ele exige que você pelo menos reconheça que você causou um dano. Né? Existe uma série de coisas que são exigidas. Então, o que eu tentei pensar é que ela está nesse movimento entre o imperdoável, localizar o estupro como algo imperdoável, que está na ordem do impensável, mas, ao mesmo tempo, tentar transformar isso imperdoável, e que, portanto, está fora da vida ordinária para ela, em algo que é da vida ordinária. Então, o movimento é dilacerante porque ela tenta o tempo todo transformar o imperdoável em perdoável. E isso acontece porque há uma mediação estatal. Né? Então, é como ela dizia para mim, assim: o meu pai já pagou, agora está na hora do Estado parar de matá-lo. E o fato do Estado estar matando o pai voltava para ela como responsabilidade pela morte. E é isso que eu estou falando sobre cair, o peso do estupro cair sobre os ombros dela de novo. Então ela não só é o corpo violado, como ela é agora também o corpo, a pessoa que tem que lidar com o pai, que está falecendo, que tem que se colocar diante do Estado e dizer algo. Né? Então o Estado ali ele assume quase um ente corpóreo, né? É alguém com quem ela conversa, com quem ela fala, com quem ela se coloca diante de. Isso é conciliação fraturada, para mim. Eu acho que é isso que eu estou tentando falar, sobre esse trabalho de memória, de tentar encontrar nesse pai, que nunca foi um herói, sobre as regulações que ela vai fazer entre ter sido humilhada e encontrar essa paternidade heróica. Por isso que eu falo dessa coisa cosmológica também, né? Que tem a ver com os lugares dessas categorias. Amor, humilhação. Isso tem uma marca cosmológica. A gente tem que pensar sobre elas. E como é que isso passa a ser regulado no cotidiano, quando o Estado também está no interior das relações. E aí eu não estou falando sobre o Estado como procedimento administrativo. Estou falando sobre o Estado como instância de governo no interior da intimidade, dentro de uma casa. Ele está presente dentro das casas. Ele está organizando as relações entre as pessoas. E está organizando isso. Não é à distância. Ele está organizando como presença subjetiva na vida das pessoas. Então, isso por um lado, é a conciliação fraturada. O outro caso tem mais a ver com o que a Yaci estava comentando, porque é de uma mãe, é uma família, né? Então, tem a mãe, tem o irmão e a filha dessa mulher, né? A sobrinha do homem. Esse homem teria sido estuprado às próprias filhas. Mas também tinha acontecido um outro estupro nessa mesma família na geração anterior. Difícil, né? Assim, muita gente para poder falar. Então, vou tentar ser mais esquemático. Tinha uma senhora. Essa senhora tinha uma irmã e um irmão. Esse irmão teria estuprado uma das irmãs. Mas essa senhora defendia que não, que ele não tinha estuprado a irmã dela. Isso aconteceu numa geração. Na geração posterior, esse mesmo homem teria estuprado as filhas dele. Não, uma filha, a que não se parecia com ele. Ele teria estuprado essa filha. Então tem um debate geracional no interior da família sobre como gerir estupros. A geração mais nova diz que o estupro aconteceu na geração anterior e diz que esse estupro, que esse homem, ele é um pedófilo, chama ele de pedófilo, mas não chama ele de pedófilo na situação dos almoços de família, porque essa geração quer garantir que os almoços de família aconteçam. Então, quais são os lugares onde se fala que esse homem é um pedófilo? Então, eu estou tentando pensar que essa filha, né, que acusa esse homem de pedófilo, ela iria às manifestações que aconteceram, por exemplo, depois do Me Too. E aí a minha questão aqui é tentar pensar como é que a escala assim, ela aparece como um problema para os sujeitos. Ela não é o meu problema analítico, ela é o problema político dos meus interlocutores. Como que eles vão produzir essas mediações entre o debate público e aquilo que acontece na intimidade das famílias, entre micro e macro.
entre desenvolvimentos históricos, movimentos políticos contemporâneos e aquilo que está acontecendo na casa deles, aquilo que aconteceu há 2 gerações, uma geração atrás, né? Então, é isso que às vezes a gente constrói como um problema teórico nosso. Eu estou tentando pensar, não, esse não é o meu problema, esse é o problema dos meus interlocutores. O que eu vou tentar mapear é como eles constroem isso, e aí eu tiro rendimentos analíticos dessa, isso que eu estou chamando de escala, por falta de palavra melhor, nesse momento. Bom, eu acho que eu posso parar por aqui, depois eu posso comentar outras coisas sobre pandemia e tudo mais, mas esse é o horizonte um pouco do artigo e da onde que eu estava vindo para chegar até nesse artigo, né? E o que são as pesquisas que estão em volta dele. Obrigado, gente. Obrigado, Everton. Então, eu agradeço imensamente as falas do Everton e da Yaci aqui no grupo.